Olá, para quem não me conhece, sou Tayana Cantelli, fisioterapeuta e osteopata, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de escoliose. Muito bem, o que é a escoliose, afinal de contas? A escoliose, ela é uma alteração que, visualmente falando, a nossa coluna vista de costas, essas estruturas aqui da nossa coluna, elas deveriam ser vistas alinhadas. Quando existe o diagnóstico de escoliose, essas estruturas aqui, elas visualmente, você enxerga elas em forma de S ou num formato de C, para um lado ou para o outro, certo? Na verdade, o que acontece é uma alteração em 3D, que é quando a vértebra ela inclina e roda. É isso que acontece a grosso modo com as vértebras da coluna. Elas inclinam e rodam, fazendo com que visualmente você enxergue elas não alinhadas, mas sim lateralizadas desta linha central. Isso é a escoliose. Provavelmente, se você conhece alguém que tenha, ou se os teus filhos têm escoliose, o diagnóstico de escoliose, muito provavelmente você foi ao médico porque você tinha dor nas costas, certo? Mas eu vou te contar que a tua dor nas costas, ela não foi gerada pela escoliose. Muito provavelmente o que está acontecendo nessa coluna é que você tem restrições de algum tecido que foi o que levou a essa formação da escoliose. Como assim? Nós temos inúmeras estruturas que se prendem à nossa coluna, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. São músculos, tendões, ligamentos, fáscias que se inserem nos processos ósseos das nossas vértebras. Geralmente, a escoliose idiopática, ela se forma no final da infância, início da adolescência, que é quando existe os picos de estirão do crescimento. Então, vamos lá. Nós temos tendões que se inserem, que se porventura você tiver com alguma restrição desse tendão, o que é uma restrição de um tendão, de uma fáscia? Se você sofreu qualquer lesão, qualquer inflamação, que porventura este tendão tenha gerado uma fibrose, tá? Possivelmente no momento em que há o estirão do crescimento, a vértebra ela vai crescer mais de um lado, ela vai estirar mais de um lado e menos do outro, fazendo com que esta vértebra ela gire e incline, certo? Então, geralmente é isso que acontece, podendo acontecer com tecidos que se encontram na região do nosso tórax, abdômen, ou até mesmo com estruturas que passam internamente ao canal medular, como por exemplo a nossa dura mater. Uma das causas bem comuns de levar a escoliose são restrições nos ossos do crânio que possam ter acontecido lá na primeira infância. E no momento em que esta coluna vai crescendo, esta dura mater, esta meninge que se encontra ali dentro do canal medular, ela tem alguns pontos de inserção e inclusive ela se insere em todas as saídas dos nervos pelos buraquinhos lá, pelos forames da coluna, que quando esta coluna vai crescendo, caso haja restrição, isso vai prendendo para proteger o nervo e gerando essa alteração visual da coluna. Pois bem, por que se tem dor então? Porque quando isso tudo vai acontecendo, todos esses mecanismos vão acontecendo, teu corpo vai protegendo principalmente as saídas das raízes nervosas. Só que chega um determinado momento em que as restrições articulares elas começam a ser tão grandes que o corpo já não consegue mais compensar, levando aí a dor, certo?
Então, essas são geralmente as causas da escoliose, que são as restrições dos tecidos, tanto fáscias abdominais, torácicas, quanto também as fáscias que passam por dentro da nossa coluna, do nosso crânio, ok? Como tratar? Como é que a gente faz para tratar isso então? Quando a pessoa está ainda nesta fase de pré-adolescência, onde o final do crescimento ainda não chegou, é possível que a gente consiga minimizar significativamente essa alteração visual que acontece na escoliose. Porém, na fase adulta, isso já não é mais possível. Essa alteração da curva escoliótica, a gente não consegue tratar, porque a fase de crescimento finalizou, tá? Por isso que em crianças, adolescentes, a gente ainda consegue alguma coisa de ganho. Na fase adulta, a gente não consegue ganho na parte visual, porém, a gente consegue ganho na parte funcional, tá? Porque a dor que você ou o teu conhecido venha a ter em função da escoliose, não é da escoliose, é das outras restrições que possivelmente levaram à escoliose. Então, a gente faz a liberação de todos esses outros tecidos, visando com que a tua vértebra funcione de forma adequada. Funcionando de forma adequada, você não vai ter problemas na tua mobilidade e você também não vai ter dor, mesmo tendo o formato lá da tua coluna em S ou em C, certo? Na fase da adolescência, a conduta é a mesma, porém, nesta fase a gente ainda consegue ganhos na alteração visual do posicionamento da vértebra, certo? Pois bem, acredito que seja isso a respeito de escoliose. Dúvidas, sugestões, questionamentos, manda para mim que a gente conversa um pouco mais. Se quiser saber um pouco mais de quais são esses tecidos aí que podem vir a gerar essas restrições, me chama e a gente conversa um pouco mais, certo? Um beijo e até o próximo vídeo.